Oi gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Sua Realidade Imortal. Estamos no capítulo 3, A Vida de Gary. E a gente começa com a Porchat, falando, tudo bem então. A ideia de pensar que Deus teria que criar esse mundo para poder experimentar a dualidade e poder apreciar e se divertir consigo mesmo é equivalente à ideia de que, para experimentar e apreciar o sexo, você também teria que experimentar levar um tiro na barriga. Não. A dor é resultado da culpa que vem de pensar que está separado de Deus. E você não tem que experimentar a dor para experimentar o prazer da realidade, mas tem que perdoar a dor e o sofrimento e desistir deles para voltar para a realidade. J não poderia ser mais claro a respeito disso em seu curso, e é a ele que você deveria escutar. Do ego vieram o pecado e a culpa e a morte, em oposição à vida e à inocência e à vontade do próprio Deus. Onde pode estar tal oposição senão nas mentes doentes dos insanos, dedicadas à loucura e estabelecidas contra a paz do céu? Uma coisa é certa: Deus, que não criou nem a morte nem o pecado, não determinou em sua vontade que sejam limitados por eles. Ele não conhece o pecado e nem os resultados. As figuras amortalhadas na procissão do funeral não marcham em honra ao seu Criador cuja vontade que elas vivam. Elas não estão seguindo a sua vontade, estão se opondo a ela. E o Gary, cara, ele tinha que parar de esconder as coisas e dizer como se sente de verdade. Assim, aqui estão pessoas dizendo que Deus fez os opostos para que ele pudesse experimentar a si mesmo. E aqui está J dizendo que o que tudo engloba não pode ter opostos e que apenas os insanos pensariam que poderia ou deveria ter. Essa é uma afirmação correta? Ia puxar, sim. E o Gary, você sabe, algumas pessoas me perguntam por que um curso em milagres não é mais popular. Claro, o curso não é obscuro e há quase 2 milhões de cópias dele por aí, mas ainda assim, comparado a outras coisas, ele não é tão popular. E a Porchat, na verdade, você está começando a mudar isso, com a nossa ajuda, é claro. Uma das razões pelas quais o curso não é tão popular quanto outras abordagens é porque nenhum professor popular o explicou de verdade às pessoas. Assim, elas começaram a estudá-lo e, não conseguindo compreendê-lo, desistiram frustradas. Agora, quando elas leem seus livros, depois leem sozinhas o curso, conseguem compreendê-lo. E o Gary, legal, mas voltando ao que estava dizendo, quando as pessoas me perguntam por que o curso não é mais popular, digo que, dado o que ele está dizendo, é um milagre que seja tão popular quanto é. E a Porchat, esse é um ótimo ponto. Lembre-se, nunca dissemos que o curso era para todos. Na verdade, ele não é para todos. Mas ele era para muito mais pessoas do que já o estudaram até agora. E quanto mais as pessoas entenderem o que ele está dizendo, maior será a probabilidade de continuarem interessadas nele. E você tem que manter em mente que isso é apenas o início. É sempre a aplicação que leva à experiência a qual o curso está direcionado. E o Gary, e nisso está a paz de Deus, certo? E a Porchat, você entendeu. E essa paz é uma experiência. E o Gary, lindo isso. E acho que nossa revisão terminou em algum ponto aqui, certo? E a Porchat, sim, uma revisão sempre é útil. Na verdade, entre a apresentação de novas ideias, o próprio curso é uma constante revisão. Aquela citação que usei alguns minutos atrás ecoa o princípio ensinado na introdução do curso que você mencionou. A ideia de que tudo engloba não pode ter opostos, mas ela diz isso de uma forma diferente e em um nível mais profundo. Isso é parte do método que J usa para desfazer o ego. E o Gary, certo, tem uma pergunta. De vez em quando leio sobre aqueles nazistas que escaparam para a América do Sul. Havia uma reportagem dizendo que um cara morreu e ele tinha por volta de 80 ou 90 anos. Durante os últimos 25 anos, tenho ouvido que o que eu penso determina a minha saúde, assim como aqueles idiotas conseguiram viver quase 100 anos. Quero dizer, que tipo de pensamentos eles podem ter tido na maior parte das suas vidas? E o Artin, controle-se, Gary. Seus pensamentos determinam sua experiência de vida, não o que acontece na sua vida. O que acontece no nível da forma,
quanto tempo vai viver, quanto é rico ou pobre, se vai ou não ter que encarar desafios de doença cardíaca, derrame cerebral, câncer ou qualquer outra coisa que tiver, tudo é determinado antes de você parecer ter nascido. No instante em que você escolhe o ego no nível metafísico, tudo mais já está armado. É por isso que a vida não é justa. E não pergunte por que então deveria se importar. Acabei de dizer que você realmente determina sua experiência com os seus pensamentos. E sua experiência é o que importa. O único poder real que você tem aqui é o poder de escolher entre o ego e o Espírito Santo. No processo, se acontecer de você mudar as dimensões de tempo através do colapso do tempo provocado pelo Espírito Santo e, portanto, fazer com que um cenário diferente se desenrole dentro do roteiro fixo, deveria considerar isso como um benefício adicional. Entretanto, não é sobre isso que o curso é. Em relação ao colapso do tempo, lembre-se de que apenas o Espírito Santo sabe o que é melhor para todos. Coloque-o a cargo do tempo e do espaço. Olha só, o único poder real que você tem aqui é o de poder escolher entre o ego e o Espírito Santo. Voltando. É entregue através da escolha do perdão. Considere isso como um benefício adicional também. O objetivo verdadeiro é o céu, mas o objetivo de curto prazo é a paz e o final de toda dor e sofrimento. Está totalmente ao seu alcance aprender a acabar com toda dor e sofrimento, apesar de qualquer coisa que pareça estar acontecendo no mundo e de que quais pareçam ser os seus sintomas. Essa é a resposta do Espírito Santo para o roteiro do ego, culpa, sofrimento, dor e morte. Vou fazer um aspas aqui. Um dia desse eu falei que eu estava muito em paz e as pessoas falaram: meu Deus, então você é muito sem noção, você não parece que não está vendo o que está acontecendo no mundo. E não foi uma pessoa só que me falou. E eu pensei, eu estou em paz porque a minha mente está em paz. Eu estou enxergando tudo o que está acontecendo no mundo, no Brasil, mas eu continuo em paz porque eu escolho a paz. É escolher olhar com os olhos de Cristo, escolher com o Espírito Santo. Claro que às vezes a gente resvala um pouquinho. Hoje foi um dia que eu li uma reportagem, porque alguém me marcou nela, e eu fiquei pensando, que droga que me marcaram nisso, agora eu vou ter que perdoar isso porque eu julguei. E é exatamente isso. Eu não quero mais ficar julgando, eu quero perdoar de imediato, e a gente pode perdoar de imediato, mas é uma escolha com o Espírito Santo. Então vamos voltar aqui. E o Gary fala, então, aquele nazista teria vivido até os 90 anos de qualquer forma, mas a qualidade da sua vida e a maneira pela qual ele experimentou aqueles 90 anos são determinados pelos seus pensamentos. Isso também vale para seu progresso espiritual e para o número de vidas em que ele ainda terá que voltar para cá. E o Arten, isso mesmo, excelente. Agora está na hora de irmos embora. Fique especialmente vigilante nessa próxima viagem, querido irmão. Você vai ver porque estou dizendo isso, mas divirta-se também. Gary, obrigado, estou fazendo o melhor que posso. E é puxar, nós sabemos. E isso é tudo o que qualquer um pode pedir, professor de Deus. Lembre-se dos 2 processos de pensamento e de perdão que lhe demos. E em algum momento, quando você estiver em uma longa viagem de avião e estiver tentando tirar uma soneca, mas não puder dormir por causa da turbulência ou por qualquer outra razão, pense nessas palavras do curso. Assim, quando se afastar um pouco dos caminhos da terra, vai ser lembrado da maravilhosa verdade que está dentro de você. O filho da vida não pode ser morto. Ele é imortal como o seu pai. O que ele é não pode ser mudado. Mais ou menos 3 semanas mais tarde, estava voltando de uma viagem para o meio oeste, chegando em Portland, Maine. Ouvi um barulho alto do lado direito da aeronave e viu que parecia ser uma língua de fogo passando pela janela. Os comissários de bordo passaram correndo pelo corredor em direção à cabine do piloto. As pessoas no avião, por volta de 60, ficaram muito quietas, imaginando se algo terrível havia acontecido para prejudicar o funcionamento do avião. Eu estava nervoso. Pensei, droga, justo quando as coisas estão indo tão bem. Aí lembrei-me do que Purchat tinha dito um pouco antes de ela e Arten desaparecerem. E repeti as palavras do curso que ela tinha me falado. Pensei na natureza imortal do que sou na realidade e pedi a Jota para estar comigo
e me ajudar a ver aquela situação de forma diferente. Eu me senti melhor no mesmo instante, mesmo que ainda não soubesse o que estava acontecendo. Não demorou para descobrir. Depois de talvez não mais de 1 minuto, o comissário veio ao intercomunicador e disse: "Tudo bem, amigos. O avião foi atingido por um relâmpago, mas tudo foi checado e está em ordem." Tudo o que eu disse foi: "Obrigado." Depois tirei uma curta soneca enquanto o piloto fazia a aproximação final de Portland. E a gente termina aqui o capítulo 3, que é a vida de Gary. E foi muito legal, foi libertador. E é isso, é quando você tiver um problema ou estiver vendo uma situação de uma forma que você não goste, chama Cristo. Diz assim: "Por favor, me faz ver isso com os olhos de Cristo."